Não, cara, a gente já estava com um convite feito para o Eric, que tinha batido, né, depois de repetindo 35 anos o recorde, né, do Robson Caetano, e tinha feito 10 cravados. O Eric no Sul-Americano baixou isso, e aí, surpreendentemente, você no final de semana também bate essa marca. E coincidentemente os dois na mesma equipe, treinando no mesmo lugar, tal. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, cara. Que sinergia é essa, né, cara? Estão juntos, vocês vivem, vocês moram juntos, vivem. Vocês não são andreenses, né? Pelo que eu. Sim. Vocês são de outra cidade, tal, mas vocês já estão aqui há um bom tempo, tal. Como que é essa sinergia, esse entendimento entre vocês, para que vocês estão, cara, surpreendentemente quebrando essas recordes e tal? A gente se conhece desde 2014, né? A gente treina junto desde essa época, né? Ele é de Americana, eu sou de Piracicaba. Desde sempre a gente treina junto, a gente aos poucos foi cada vez, graças a Deus, construindo essa amizade que a gente tem hoje. Aí em 2017 nós saímos de Piracicaba e viemos para Santo André. A gente mudamos no mesmo apartamento, morava eu e ele mais outros atletas, e hoje mora eu e ele mais um. Mas enfim, a gente sempre junto, sempre fazendo o mesmo treino. Nossa família se conhece, a gente sempre junto ali. Ele correu 9,97 no Troféu Brasil, aí depois eu corri 9,97 um mês depois no Sul-Americano. O seu não foi validado, né? Por conta do vento, detalhezinho do vento. 2.1, né? O vento estava sendo permitido até 2.0, né? Estava 2.1, é uma coisa. Você já tinha. Já estava perseguindo essa. Como eu costumo dizer, a gente já estava ali, né? Beliscando a marca, né? Então, aí o Eric fez primeiro a marca, né? Aqui no Sul-Americano, foi no Centro Olímpico aqui. Eu estava lá, né? Vi, torci, gritei também, queria pular na pista. Muito feliz por ele, né? Por ele ter sido o primeiro, o homem ter quebrado essa barreira aí. E aí logo em seguida agora tive a honra, né, a oportunidade de fazer essa marca com 1/100º a menos, né? Então isso Então, mas essa vivência, essa amizade, tudo isso tem ajudado? Você tem um ajudando o outro? Como que é? Tem sim. Essa convivência diária? Costumo dizer que a gente fica praticamente, né, 24 horas, o dia todo assim junto, né? Claro que a gente treina de manhã junto, a gente vai fazer terapia à tarde e tal. Então a gente faz praticamente todas as mesmas coisas. Nosso treino é muito parecido, né? A gente treina praticamente o mesmo treino, a mesma coisa. Então, quem é o técnico? Mesmo técnico. O Darcy do César, Darcy Rosano. Então não tinha como dar errado, né? Vamos dizer assim, pela amizade, o respeito que a gente tem um pelo outro. A gente está na raia, né? Na raia do lado a gente se respeita e tal, mas cada um na sua. Mas acabou, passou a linha, a gente já tá se abraçando e feliz pelo outro também, pela marca. Então. E o quanto esse apoio, essa estrutura que eles têm de fundo, quanto isso tem ajudado nesse avanço de performance aí que vocês estão tendo? O SESI, a gente costuma dizer que é a nossa segunda casa. Além de treinar, estudamos no SESI. Fomos formados, né, no SESI. O Eric se formou aqui em Santo André, eu me formei em Piracicaba, né, onde a gente treinava. E o SESI, a gente só tem a agradecer por toda a estrutura que oferece pra gente realizar nossos treinos diários, né? E também a gente tem o apoio das crianças também, né? Isso é muito legal. A gente faz a pedagogia de exemplo, né? As crianças às vezes saem da sala de aula para assistir o nosso treino, às vezes a gente faz essa interação, né? Com toda a criançada do SESI. Enfim, então a educação e o esporte andam junto, né? Isso a gente, muito grato ao SESI por tudo que vem fazendo pela gente. E a gente está muito feliz, né, de estar vestindo essa camisa aqui. Começa falando da carreira. Vocês têm 24, 23 anos, tá certo? Isso. Vocês falaram que vocês se conheceram em 2014. Então, quando vocês começaram a treinar o esporte, o atletismo de fato? Eu comecei em 2012. 12? Com 12 anos. Eu comecei com 8 anos. Como que vocês
Exato. Como que foi esse Descobrir, acesso ao atletismo? assim, quem que teve esse olho? Falou, meu, Eu esse sou cara foi professora, diferente. Uma professora de educação física, eu sempre estudei no SESI. Aí a professora de educação física me incentivou a começar a treinar. E por coincidência é prima dele. Aí foi muita insistência, foi um ano de insistência. Ela viu meu porte físico e tal. Ela começou a me incentivar. Aí graças a Deus, depois de muito tempo, eu fui lá e comecei e me dei bem nesse esporte. Bom, eu comecei bem novo, né? 8 anos. Eu sou de Americana, né? Sou do interior de São Paulo. E na minha cidade tinha o GEM, Jogos Escolares Municipais. Eram competições escolares e numa delas tinha atletismo, né? Tinha prova de velocidade, na época era 50 metros rasos. Era 8 anos, né? Muito novo. E aí eu lembro que eu ganhei essa corrida e a professora da escola me indicou, né? Pra escolinha, enfim. E eu lembro que eu fui uma vez, né? E aí eu, sei lá, foi a maior primeira vista mesmo. Aí eu não saí nunca mais do meio do esporte, do atletismo. E tô aí até hoje, né? E daí, como a gente se conheceu, né? 14. Foi quando eu saí de Americana, foi quando eu conheci o SESI, quando eu conheci o Darcy. E aí que eu fui treinar no SESI, e aí foi quando eu conheci o Eric, enfim. Aí a gente começou a nossa amizade, também até hoje. Vocês lembram como foi a primeira competição de vocês? Vocês sempre estiveram no 100 metros? Vocês dois? Minha primeira competição foi essas competições interescolares, assim, né? Que o SESI competia com os alunos de outros SESI, de outras escolas particulares. Mas a primeira que eu lembro mesmo foi depois que eu tinha entrado no atletismo, começado a treinar, uma das primeiras foi no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera, eu tinha 13 anos de idade. Eu lembro que eu fiz a prova dos 60 metros rasos, eu era pré-mirim, tinha 13 anos de idade. Eu fiz os 60 metros e fiz o arremesso do peso. Eu também iniciei no atletismo fazendo essas provas. Eu fazia de tudo, mas depois eu fui especificando um pouco mais na velocidade e no peso, né? Aí foi isso daí, no Ibirapuera eu fiz 60 metros e fiz o arremesso do peso. Eu lembro que um dia antes eu não consegui comer nada, assim. Não ia nem tomar café, tão ansioso que eu tava pra competição. Aí graças a Deus foi tudo bem. Eu lembro que eu ganhei os 60 e o arremesso do peso também. Graças a Deus na série eu comecei bem. Aí essa foi a minha primeira competição. A minha primeira foi esses joguinhos, né? Mas depois quando eu comecei a treinar mesmo, inclusive teve essa mesma competição, eu lembro que eu fiz essa competição aqui em São Paulo também, no antigo Ibirapuera, né? E aí eu lembro que eu fiz 50 metros rasos e salto de distância. Sempre fiz diversas provas, sempre gostei de provas de salto, de velocidade, enfim. E aí eu lembro que eu fui bem só na velocidade, né? Até tentei depois, fiquei um tempo treinando salto em distância, mas 100 metros é a prova do coração, né? Que eu sempre gostei assim, né? E aí foi quando que eu comecei a treinar de fato mesmo 100 metros. E agora estamos na iminência aí dos Jogos Pan-Americanos, né? Vocês têm vocês estão se preparando para o PAN? Tem alguma competição antes? Como está esse processo aí até a gente chegar nos Jogos Olímpicos de Paris? O que tem pela frente? O Pan-Americano é a última grande competição, né, antes dos Jogos Olímpicos. Isso vai ser primordial para a gente, né, já entrar competindo bem, né. Acredito que a gente está vendo ainda uma prova para a gente entrar para competir antes dos Jogos Pan-Americanos. Não acredito que seja uma, 2 provas no máximo, né? Talvez vai ser uma prova de 100, 200 assim. E isso aí já entra para competir Pan-Americano. Espero fazer uma boa marca, né? Repetir aí abaixo dos 10, quem sabe a gente melhora ainda mais esse recorde. E posteriormente tem diversas competições, tem o Mundial de Revezamento, o Mundial Indoor, e ano que vem. Em seguida já os Jogos Olímpicos, né? Quão importante é o PAN para vocês? Vocês vão para o PAN com a mentalidade de mesmo, você já tem uma marca, aí o PAN vocês vão com essa mentalidade de também superar
ou vocês veem o PAN como também uma competição preparatória para os Jogos Olímpicos? Lá, vamos para quebrar tudo no PAN também, doar, vocês têm sede de recorde. Sempre quando a gente entra na pista, assim, a gente entra para... Não importa, né? Se é competição escolar, se é mundial, se é Jogos Olímpicos, não importa, a gente entra para valer mesmo. Para melhorar nossa marca. E assim, o Pan-Americano, esses Jogos Pan-Americanos é de 4 em 4 anos, né? O último foi em 2019, né? Infelizmente a gente não estava presente, então é o nosso primeiro Pan-Americano. Né? Então vai ser uma surpresa pra gente. Tem Vila Olímpica também, né? Aquela coisa, né? Que muito parecida com os Jogos Olímpicos. Então a gente quer chegar bem, competir muito bem, né? Para que a gente faça um excelente resultado aí. Que seja uma competição, né? Preparatória para os Jogos. E como foi o Mundial? Tá lá em Budapeste, você falou sobre a questão de Vila Olímpica. Como foi, primeiro, essa questão desse feeling? Tá na seleção brasileira, tá numa grande competição. Como foi esse Mundial? Sempre bom a gente estar competindo em alto nível, né? Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos. A gente participou do Mundial de Oregon no ano passado, esse ano em Budapeste. Então, como a gente estava falando, são sempre competições preparatórias para os Jogos, né? O nosso grande alvo é os Jogos Olímpicos. Então, assim, uma competição grandiosa, para a gente assim, foi muito bom, por conta da experiência, assim, de estar competindo entre os grandes nomes aí, da velocidade, tanto do 100 quanto dos 200 metros, né? Para a gente competir contra o americano, contra o jamaicano, então, para a gente é sempre uma boa experiência, né? A gente sempre tenta chegar da melhor forma nessa competição. Sim. Com a marca de vocês acham que a gente tem condição de buscar medalha olímpica? Vocês precisam melhorar? Como que está essa... Como vocês estudam os adversários? Como que você vê as nossas chances reais assim, de medalha no atletismo? Você acha que tem possibilidade? Precisa melhorar mais? Precisa baixar mais a marca? Com essa marca que a gente tem hoje, se a gente conseguir repeti-la hoje, se Deus quiser, nós esperamos melhorar, estamos trabalhando muito para isso. Mas com essa marca que nós temos, se a gente conseguir fazê-la nos Jogos Olímpicos, é bem provável que a gente esteja na final. Mas por uma medalha, ouro, prata, bronze, a gente vai ter que melhorar ainda mais. Né? Que é o que a gente está fazendo, trabalhando bastante. Nosso primeiro objetivo é chegar lá e conseguir fazer um bom resultado lá dentro dos Jogos Olímpicos. Né? Que é uma coisa difícil, mas a gente vem trabalhando bastante isso. Então, estando lá, conseguindo correr abaixo dos 10 segundos, 9,90, 9,80, quem sabe até lá. Então, esse é o nosso objetivo, é conseguir fazer uma boa marca lá, mas para conseguir medalha, como foi a sua pergunta, precisa correr abaixo de 9,97, 9,96. Isso é uma busca constante, né? Isso é uma busca constante, é um trabalho diário que a gente faz. Agora sim, uma curiosidade que eu tenho, essa marca, vocês fazem no treinamento, ou no treino, ou você foi para competição, estourou na competição, fez uma marca na competição que você não tinha feito no treino? Porque é diferente. Como foi? É difícil a gente no treino fazer um tiro de 100, saindo de bloco, com o técnico dando a largada e pegando tempo, assim, oficial. Agora na competição é muito difícil. Provavelmente a gente vai trabalhando em partes a corrida, a gente trabalha ali os primeiros 30 metros da corrida, aí depois a gente trabalha dos 30 até os 60, com tiro de 30 metros, até os 90, aí tem vezes que a gente faz corridas de 150 metros, que é mais que 100, para a gente conseguir a resistência para correr toda a prova. Então é muito difícil a gente entrar num bloco de 100 e fazer um tiro raso de 100 assim nos treinos, entendeu? Normalmente a gente vai trabalhando em partes para na competição correr. Então, ou seja, geralmente as marcas que vocês alcançam geralmente são marcas oficiais. Porque se você corri 9, corri 10 cravado, você vai correr, mas era uma disputa. Não era no treinamento, vocês não dificilmente. O registro é só de um campeonato. Você já tinha feito 9,97 por exemplo, no treinamento? Nos treinos, quando a gente faz tiro de 30 metros, corrida de 60 metros, corrida de 90, os tempos que o treinador tem desses trechos, quando você joga em outra tabela, você vê que a gente já está correndo 9,90, abaixo dos 10 segundos. Então, vamos supor, é o esperado correr o que a gente está correndo, entendeu? Então, ou seja, então no treinamento também acontece de vocês superarem essa marca e tal.
Só que de formas diferentes, é uma corrida mais planejada. Vocês bom, enfim, tecnicamente. Acho que é mais matematicamente, né? Muito mais estatística, correu tanto no 30 metros. E você vai correr tanto no 100, é assim, correu tanto num tiro de 90 metros, é muito provável que você vai correr X nos 100 metros. É uma média. Então, assim, então a gente consegue ter essa percepção. Entendi. Tem uma biomecânica que acompanha os atletas também para esses estudos. Sim. Biomecânica, né? Biomecânica. Pô, então estruturalmente está bem bacana. Sim, E às vezes a gente, assim, é você sozinho naquele momento, né? Mas no dia a dia você tem diversas assim, pessoas por trás. É que é o que às vezes não aparece tanto, né? Mas os bastidores assim tem muita gente. Na hora é ali, né? É a raia e nós que estamos correndo ali, mas por fora tem muita gente, psicóloga, nutricionista, biomecânicos, treinadores. Todo mundo tem uma parcela muito grande nisso, né? A gente costuma dizer que a gente não corre sozinho. Então, tem muita gente aí. Você corre, aliás, você até corre sozinho, né? Aliás, porque as pessoas não enxergam, na verdade, você corre sozinho. Nossa, muita gente aí que tá por trás aí que tá ajudando muita gente. E assim, a gente já falou um pouco sobre o recorde, mas seguindo um pouco nessa linha em relação a qual seria o número hoje que você só assim, terminando o ano, por exemplo, fez o PAN, tem alguma outra competição depois do PAN que você idealiza? Qual seria o número, por exemplo, seria 9,90 hoje para terminar o ano bem, para falar assim, ok, ano que vem a gente vem com tudo para a Olimpíada, um número fechadinho que vocês idealizam nas médias? Não tem um número assim, que falar, se eu fechar o ano, claro que a gente sempre pensa em melhorar a nossa marca, isso é fato, qualquer competição. Mas não tem muito número assim que você fala, nossa, você vai correr 9,90 até o final do ano, você vai chegar nos Jogos Olímpicos e ser medalha. O atual campeão olímpico, Marcel Jacobs, ele correu 9,80, a melhor marca dele. Um ano antes ele tinha quanto? 10 é alguma coisa, entendeu? Então ele fez esses 9, enfim, 9,94, enfim, foi batendo as marcas dele, até chegar nos Jogos Olímpicos e correu 9,80. Então assim, antes dos Jogos ele tinha 10 segundos, né? Tinha 10 e 4, não sei como é. Mas não tem uma receita de bolo assim, entendeu? Claro que a gente, né, se chegar no Pan-Americano, né, se Deus quiser, a gente corre 9,80, né, a gente já entra no ano que vem com outra cabeça, né? A gente está trabalhando para isso, né, que a gente chega o melhor possível nos jogos, né? Se você correr 9,80, por exemplo, os olhares são outros, você já chega, os adversários já vão, tá? Fez 9,80, né? Assim, não já desperta mais atenção de quem, né, dos adversários de outros países e tal. O cara sabe que ele também tem que render, né? Esse cara do meu lado correu 9,80, se eu vacilar... Eu vi uma entrevista sua que você fala assim, é possível, porque ele quebrou o recorde, depois você quebrou o recorde, você fala, é possível, esses números, chegar, é possível. Aí eu separei o recorde do Bolt, aí eu quero falar, você acha possível chegar? É possível. É possível? Não é impossível, vou falar que é impossível, não é impossível. O Bolt é diferente. Exato. A gente tem que entender isso, né? Trazendo na linguagem popular, o Ronaldinho Gaúcho é diferente. Né? Mas assim, chegar nas marcas dele não é impossível. Mas tem muito trabalho aí, entendeu? Acho que eu penso dessa forma. Né? Não é assim também, não dá pra chegar. Não, calma, né? Vamos trabalhar, entendeu? É isso. Falando um pouco também do Mundial, né, voltando, Eric, você não classificou, né? Não. E aí, o que você acha que aconteceu de diferente, que você acha que você pode evoluir, melhorar no quesito, assim, por exemplo, visando a Olimpíada, visando o Pan-Americano? Então, como o Felipe tinha falado, é sempre bom a gente estar competindo em campeonatos mundiais, competições internacionais, representando o nosso país, enfim. Só que nesse Mundial em específico, a gente conseguiu tirar muitos pontos positivos, porque teve bastante erros, né? Então a gente conseguiu tirar bastante pontos positivos desses erros para que a gente possa melhorar e evoluir ainda mais como atleta, para conseguir chegar nas próximas competições ainda melhor, como o Pan-Americano, Jogos Olímpicos.
o resultado que a gente teve não foi o esperado, mas graças a Deus a gente conseguiu tirar as nossas lições disso, conseguiu entender que a gente tem que evoluir em algumas partes para conseguir chegar melhor nas próximas grandes competições. E o dia também. O dia. É isso, não é todo dia que você vai correr 9 segundos, 10-0, não é sempre. Então a gente sempre entra querendo melhorar nossa manopla, a gente vai entrar querendo melhorar o nosso resultado, mas nem sempre é como esperado, nem sempre como a gente quer, que a gente vai chegar e vai melhorar. Às vezes fica muito longe, a gente tenta ver onde a gente errou para melhorar nas próximas. O que diz assim, não foi o dia, o que pode ter definido, tipo, para falar assim, isso não foi o dia, tipo, alguma coisa aconteceu antes, algo durante a corrida, seja o que for. Tem dia que você não encaixa a prova. Você aqueceu bem, você tá bem, tá tudo bem, só que na hora de correr você faz força onde não devia ter feito força, você erra a sua postura de corrida, aí tudo isso interfere no resultado final. Aqui é muito detalhe, né? É muito detalhe, você erra um detalhezinho, vai interferir lá no resultado final. É, que aí esse é o meu outro ponto, que é o 4%. Vocês tiveram 4%, foram finalistas, a gente assistiu aqui. E o que você acha que aconteceu na segunda corrida? A primeira corrida, você segundo e terceiro, né? Vocês fizeram. Até a narração falou errado, você falou que você ia finalizar, e eu tinha anotado, falei, vai finalizar. Aí depois mostrou outra, aí eu, opa, vou anotar aqui. O que você acha que aconteceu de diferente da primeira para a segunda corrida? Eu sei que teve o corte do Paulo André, que não sei, a gente não sabe muito o que aconteceu, mas teve o corte dele, ele disse que estava bem. Você acha que a estratégia funcionando do Vitor Fernandes, né? Isso. Você acha que não funcionou, né? Em relação da primeira para a segunda corrida? Acho que a gente sempre procura dar o nosso melhor, né? Tanto os atletas que entram dentro da pista, quanto a parte técnica que está por trás de tudo ali. A gente tem muitas pessoas dessa parte técnica que nos acompanham. O treinador do revezamento, o Vitor, nosso treinador Darcy, que sempre está junto, tem biomecânico, tem fisioterapeutas, tem muitas pessoas que nos preparam para estar ali naquele momento. Né? Então, quando as pessoas tomam uma decisão para tal atleta vai correr, então tem muita coisa por trás, assim, eles estudam bastante, analisam bastante antes de colocar o time para correr. E dentro das circunstâncias que nós tínhamos no Mundial, aquela foi a melhor formação para a final. Então a gente entrou querendo dar o nosso melhor, infelizmente não foi uma boa corrida, a gente queimou, tá? Mas são erros que acontecem e a gente conseguiu já tirar os pontos positivos disso, inclusive os treinadores, tá? Que é justamente o que a gente está tentando melhorar na aceleração da pessoa que vai receber o bastão. Então, graças a Deus foi um bom Mundial, principalmente dentro do revezamento. Não foi o resultado que a gente queria, mas tiramos muitos pontos positivos que com certeza vai nos ajudar no PAN, nos Jogos Olímpicos, se Deus quiser. Vocês visam o 4% olímpico? Vocês dois? Claro. Sim, se Deus quiser, estamos no time que vai. Aí, Com certeza. mas para classificar no 4% olímpico, tem alguma... Bom, era abaixo de 10 segundos vocês tinham que bater para classificar. No 4%, como vocês classificam? A gente ainda não sabe muito bem o critério para o jogo olímpico do ano que vem. Mas sempre os melhores atletas classificados no Troféu Brasil. Claro que quem tem um índice, né, já ajuda bastante, mas aí a gente sempre tem, antes de Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos, tem o nosso Troféu Brasil, né? Nossa principal competição aí da América Latina. Então, dali vai sair praticamente 4 nomes que estarão dentro do revezamento, sempre vai um reserva. Então, e sempre usam o 200 também, são praticamente 6, né? Então, tem que estar bem, a gente pensa que a gente tem que estar correndo bem dentro dos 100 metros para conseguir a vaga também. Você falou muito do 200 metros, você corre 200 metros também? Corre também. Você também corre 200 metros? Porque acho que quem ganhou também foi o Novaes, eu posso estar enganado. Foi, ele ganhou os dois, se eu Sim. não estou enganado. Que eu lembro dele com as 2 medalhas. Ele é o grande nome para a Olimpíada, vocês olhando hoje, parado aqui, nesse momento. Ele é o nome Hoje em dia tem muitos nomes assim. Hoje não tem ninguém que desponta nos 100 metros, igual na época do Bolt lá, que ele corria 9,50, 9,60. Hoje em dia tá todos os atletas juntos ali. 6, 7 anos ali no topo.
Mas hoje está muito. Ano passado, campeão mundial do ano passado, Não foi pra final. Esse ano não conseguiu classificar para a final. Entendeu? Então, O vice-campeão não classificou nem para o mundial. O terceiro colocado também nem classificou para o mundial. o campeão olímpico também não classificou. Né? Então, os 100 metros é o que eu falo, hoje é muito detalhe, né? O campeão olímpico não Como sabe tá o corpo, como tá. Então, que nem o Eric falou, o campeão mundial não estava na final. Verdade. O vice-campeão mundial. O pódio do ano passado não tinha foi ninguém na totalmente final. diferente. Então muda muito. Então, o que a gente pode dizer é que vocês, com a marca que vocês têm, já tem o índice, estarão nos Jogos Olímpicos. Exato, essa final está aberta. Então, e aí eu queria ouvir de cada um, né, um clichêzão, mas que eu acho bem bacana, para a gente deixar registrado o seguinte: vocês, com a marca que vocês fizeram, vocês estão enchendo as pessoas de expectativa, o torcedor de expectativa, fala, poxa, acho que estamos no caminho certo. Então, eu queria de cada um o seguinte: o que você tem para falar para os torcedores brasileiros, para amantes do atletismo, sobre essa expectativa, sobre o PAN, sobre as Olimpíadas? Queria ouvir o Gil de cara. A gente está aqui todos os dias, a gente treina, a gente está tentando aí mudar o cenário, já mudamos o cenário, né? Graças a Deus, do atletismo brasileiro, já elevamos o nível da prova, né? Mas assim, a gente pede para torcer, mas de verdade, porque é muito duro, né? A gente até chegar numa final olímpica, assim. Vamos pensar que são 8 nomes, né? Quantos bilhões de habitantes tem no mundo, entendeu? Então são 8 caras ali que vai disputar 3 medalhas, né? De ouro só tem uma, entendeu? Então, queria que o pessoal torcesse pela gente, né? A gente está tentando fazer o possível aí pra gente conseguir chegar na final, conseguir a medalha, enfim. Acho que essa vibração é importante. É isso. Porque à medida que vocês quebram o recorde, a torcida se enche. Claro, eu acho que isso é normal, entendeu? Né? Porque nós passamos um vácuo aí de carência, né? A gente veio lá de 84 com o Joaquim Cruz, depois 88 com o Robson, mas tivemos 96, fomos bem, até no revezamento, acho que fomos bronze, mas assim, depois a gente ficou um tempão, né? Assim, e agora a marca de vocês prova que, poxa. Claro, a gente está aí, a gente está tentando fazer caminho, história. Né? Como eu não disse, é nem jogando peso, exato. Entende? Porque senão não é falar, não, vocês têm, porque, tem muito cobra pelo mundo aí, os caras, né, treinamento, e a gente sabe como que é a relação atleta-estrutura, né? A gente sabe, o Brasil talvez venha melhorando isso agora aos poucos, mas, tem país, eu acho que o atleta americano, o cara vem desde cedo lá, daí já tem uma bolsa, já vem condicionado a isso, né? Diferente do Brasil, né, cara, que às vezes, o cara às vezes é campeão, mas ele começou lá descalço, o cara buscou a superação, né? E a estrutura vem depois. No Brasil a estrutura vem depois, você fala, puxa, o cara é bom, vou investir. Talvez em outros países um pouco mais desenvolvidos, não, já fala, vou dar a estrutura porque ele vai desenvolver, né? Então o Brasil eu acho que acontece o inverso. Então, é isso, fatores, né? A gente, como eu disse, já estamos fazendo história, né? Já quebramos esse recorde. Tem 35 anos, né? Para cair esse recorde. Que foi batido em 2 meses. 2 vezes. Então, assim, a gente está tentando de tudo, a gente está empenhado, muito bem empenhado, para que a gente consiga fazer um ótimo resultado. Você tem para falar para os torcedores, para gente. Nós somos jornalistas, nós somos torcedor também, cara. Vocês estavam correndo lá, a gente estava aqui torcendo, bicho. A redação estava torcendo pra caraca, cara. Entendeu? Não, mas esperem de mim, assim, com a graça de Deus, fé e trabalho duro. Isso daí podem esperar de mim. É isso que eu faço todos os dias, procuro com a graça de Deus cada vez mais, então esperem isso daí de mim. Como o Felipe falou, a gente treina muito, graças a Deus, para buscar o nosso melhor, né? Para ver o que pra gente extrair realmente o nosso melhor.
e graças a Deus hoje é abaixo dos 10 segundos, na casa dos 9. Nosso objetivo é sempre melhorar para conseguir chegar nessas grandes competições também e brigar por finais, brigar por medalhas, seja em campeonatos pan-americanos, mundiais, Jogos Olímpicos ano que vem, se Deus quiser estaremos lá. Então o objetivo é esse, é trabalhar duro cada dia mais para conseguir chegar nessas grandes competições e fazer um bom resultado, melhorar nossa marca pessoal, conquistar finais, conquistar medalhas. Então, se Deus e Maria permitir, esse é o nosso objetivo, né? A gente treina muito para chegar nesses resultados. Eu só queria fazer uma outra matéria que a gente está fazendo, que é o seguinte, a gente fez um levantamento do Bolsa Atleta na região. Nós temos na região, nas 7 cidades, pouco mais de 200 atletas que são apoiados por Bolsa Atleta. Vocês são 2 deles que tem Bolsa Atleta. E existem várias categorias, tem o pódio, né? Tem o atleta internacional, tal coisa, você se enquadra. Eu queria dizer, quão importante é para o atleta ter esse apoio, que a gente estava falando aqui agora de, né, por exemplo, de outros países mais desenvolvidos que já investem desde cedo, né? Talvez a gente pode discutir valores, não é o suficiente, ainda não é bom, que o cara precisa viver, geralmente você pode de outra cidade, tem que ficar que você puder buscar patrocínio, além, às vezes o Bolsa Atleta não é o suficiente, tem que ter o patrocínio e tal. Mas eu queria saber quanto é importante essa política de incentivo para que a gente tenha atletas de rendimento, inclusive os para-atletas, tem bastante, nessa lista de 200, acho que a maioria, mais da metade aqui da região são para-atletas apoiados, né? E eu ouvi de vocês o quanto é importante essa política de incentivo. Graças a Deus hoje em dia, assim, no nosso caso, no meu caso, nós temos patrocinadores, apoiadores que contam, assim, que nos apoiam e estão com a gente, né? Específico, você falou da Bolsa Atleta, a gente é atleta do SESI, sargento do Exército Brasileiro, atletas da ASICS, da Bolsa Atleta, e com certeza a Bolsa Atleta ajuda bastante, nos ajuda e ajuda bastante atletas brasileiros, né? A se manterem no esporte, a investirem no que eles precisam, suplementos, viagens, se manter na cidade, aluguel, então... Não desanimar, porque muitos que às vezes não tem um incentivo, cara, eu vou... Sim, inclusive tem muitos países, a gente está falando dos países desenvolvidos, muitos países não têm essa Bolsa Atleta assim, como eles conseguem se manter é competindo, competições internacionais que pagam lá pela Europa, as marcas que patrocinam eles, ASICS e as outras marcas pelo mundo, e o Brasil é um caso específico que a gente vê assim no mundo, né? E que com certeza ajuda muitos atletas a se desenvolverem. A Bolsa Atleta tem longos anos aí que a gente está pleiteando, né, a Bolsa Atleta. A gente agradece muito, né? Inclusive agradecer aí a Loterias Caixas, né, por tudo que está nos ajudando. E assim, como eu disse, né, o atleta ele tem que treinar, tem que comer, tem que dormir. E assim, a gente precisa no mercado fazer compra, né? A gente precisa, muita coisa que envolve, né? Comer bem, a gente precisa... E o lazer do atleta? Exato. Porque também, o atleta, talvez a sociedade, né, a cara acha que o cara está se divertindo, né? Até pode se divertir na pista, mas isso é o seu trabalho, né? Você também tem o seu lazer, você tem que bancar seu lazer e tal, cara. Também precisa competir fora, né? Muitas vezes vai fazer provas fora, né? E isso assim, né? Graças a Deus, a gente tem o SESI que dá nosso super apoio pra gente, né? Tudo que a gente precisa, o SESI está ali, né? Mas tem muito atleta que só depende dessa bolsa. Então aí fica um tanto complicado para alguns atletas, né? Tem que, como eu disse, tem que pagar aluguel, tem que comer, né? Tem que dormir, tem que viajar, tem que ir para outra cidade. Nossa, tem uma competição em Santa Catarina, né? Tem que ir. Então às vezes o atleta depende só dessa bolsa. Então é um tanto complicado, mas, né, pra gente assim, a gente só tem a agradecer a bolsa por todo o apoio, né, que estão dando pra gente. E é isso, agradecer o SESI também, por tudo que tá fazendo a gente.